Boa tarde a todos, bem-vindos aí à quarta semana quarta sessão, né, do Congresso, que a gente está organizando. Hoje vai falar o Maico Correia. Maico Correia, ele é livre docente pela Unicamp, é professor da Unicamp. Ele fez doutorado com o bom e simpático com Abimael Lola, né, tem doutorado, fez pós-doutorado na Universidade do Texas, e atualmente ele é do Comitê de Assessoramento de Matemática e Estatística da CNPq. O Maico vai falar sobre Numerical Schemes for Multiphase Flow em Poroelastic Medium. Maico. Pessoal, boa tarde. Oi, Maico. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar, mesmo que não presencialmente na UFRJ, é sempre muito bom. Então, eu vou precisar desses primeiros segundos aqui para ajeitar a parte técnica. Como é que vocês fazem? Eu dou um full screen aqui, partilho minha tela, ou faço o quê? Acho que eu... Deixa eu partilhar primeiro, aí vocês me dizem como é que está Primeiro, uma janela, deixa eu ver. Apresentar agora. Partilhar. Já apareceu? Apareceu. Apareceu. Deixa eu ver aqui se eu coloco agora, visualizar. Tela cheia, leitura, tela cheia. Assim fica bom? Não, né? É melhor tela cheia ou assim tá bom? É tela cheia, melhor. Tá? Mas assim. Visualizar, tela cheia. Mas assim eu não vejo vocês no fundo. Então tá bom. Assim tá bom. Tá ótimo, sim. Tá ótimo, dá para ver tranquilo. Tá ótimo. Eu gosto de ver quem ainda deixa o vídeo aberto, é sempre bom ter esse feedback. Michael, se você quiser uma sugestão, desculpe interrompê-lo. Claro, eu lidei com esse problema quando eu comecei. A minha sugestão é você abrir com um aplicativo em separado, por exemplo, o Acrobat ou o Ocular, e abrir a janela em separado. Eu não sei se você quer fazer isso, mas aí você consegue ver numa janela a tua apresentação e noutra você vê o pessoal. Mas é uma decisão difícil aí vai depender de você. Digamos que eu estou quase assim. Acho que já está bom. Se a apresentação aqui estiver boa o suficiente para vocês, eu estou pronto para começar. Tá bom. Então pode começar. Tá bom, pessoal. Então, de novo, boa tarde. E é bom que se vocês fizerem uma cara muito feia, eu sei que eu falei alguma besteira, aí dá para parar aqui e refletir, né? O microfone tá bom, Sandra? Sandra estava falando aí, tá bom também? Tá ouvindo? Excelente. Tá bom, obrigado. Então, boa tarde novamente. Hoje eu vou falar aqui de um problema, eu vou tentar ser um pouco didático nesse início aqui, porque fala de bastante modelagem mais física, e para a gente entender a complexidade numérica em resolver esse problema, é muito importante a gente entender o quão complexo é o sistema físico que a gente está resolvendo. Então, eu vou pedir um pouco de paciência de vocês, que eu vou tentar nesse início aqui, talvez alguns já conheçam essa modelagem, mas eu vou tentar ser um pouquinho detalhado na modelagem. Depois que a gente chegar no sistema que a gente resolve, aí a gente parte para conversar um pouco sobre a metodologia numérica para resolver o sistema. Então, começar com a motivação aqui. Isso aqui é um cenário, né, típico de que a gente pega um reservatório de petróleo, divide em 4 partes e faz o que eles chamam de um quarto de 5 spot. É como se você botasse um arranjo de poços produtores e injetores e, por simetria, pegasse só um quarto do domínio, porque esse problema por si só é caro computacionalmente e não tem necessidade, se a gente está tendo uma simetria, de não usá-la. Então, aqui, para a gente, imaginem que este aqui é um meio poroso, por exemplo, um reservatório de petróleo. Ele está todo fechado a princípio, está pressurizado, fechado, pressurizado, e ele tem dentro dele fases. Por exemplo, ele tem óleo, ele pode ter gás, ele pode ter água. E a nossa intenção é tentar tirar essas fases dali, tirar, por exemplo, o óleo. E a gente vai, então, no primeiro estágio e faz a perfuração de um poço, que é o poço produtor. E aqui começa a discussão. Se o reservatório for rígido e se as fases forem incompressíveis, a gente não consegue tirar nada dali, fica tudo como está.
Então, a gente tem que começar a considerar fenômenos que acontecem quando a gente incorpora compressibilidade do sistema. Primeiro, a compressibilidade é a possível compressibilidade das fases. Então, se o óleo for compressível, se o gás for compressível, o que é naturalmente esperado, você vai ter a extração de óleo e gás aqui, por exemplo, através de um fenômeno de descompressão. Só que tem outra parte, que é se o meio poroso também for deformável. Aqui a gente tem uma ação mecânica em geral sobre esse reservatório, e conforme então a gente vai tirando o fluido, essa ação mecânica vai fazendo com que a matriz porosa, que o meio poroso, ele se deforme. Então, a gente tem uma combinação de fatores, né? A deformação do meio poroso, a indução de tensões ali na matriz porosa e também a descompressão. Vai chegar um momento em que a gente tem um equilíbrio da pressão externa com a pressão interna do meio poroso aqui, e aí a gente entra numa segunda fase, que é perfurar um poço para injetar um fluido, por exemplo, injetar água, injetar gás carbônico supercrítico, a gente pode injetar coisas aqui de maneira a repressurizar o sistema, né, causar um aumento de pressão e, com isso, também induzir uma relação de mobilidade entre as fases e, com isso, produzir mais aqui óleo. Então, num contexto, isso aqui é um problema modelo para a gente. Se a gente fizer um zoom out aqui, a gente não está se preocupando com as camadas adjacentes, né? Se a gente der um zoom out, a gente tem mais ou menos uma relação com essa aqui. Isso aqui é um perfil típico do pré-sal brasileiro, e o nosso reservatório é isso aqui embaixo, ali embaixo, aquele domínio ômega R ali. Então, a gente tem várias camadas que circundam o reservatório, que eu não vou falar delas hoje, mas elas também podem, não só podem, como elas atuam na dinâmica de extração desse óleo aqui. Então, aqui embaixo seria uma camada que é uma camada underburden, siderburden, que em geral são rochas que a gente pode considerar, por exemplo, rochas elástico-lineares. A gente tem uma camada acima, que é essa camada ômega S, que eu estou dizendo que pode ser, por exemplo, a camada de rocha salina, é o sal, né? É o sal, a camada selante, ela não é permeável. Então, e a modelagem aqui, por exemplo, uma hipótese que é bem trabalhada, de que é uma rocha viscoelástica, trabalhando aqui a viscoelasticidade. E mais em cima a gente tem uma camada ômega P aqui, que seria uma outra, poderia ser considerado um meio poroso também, né, que é o pós-sal, e esse pós-sal aqui a gente assume que ele é conectado hidraulicamente com o oceano. Então, é para ver que o que eu vou falar é um pedacinho do problema, eu só vou olhar ali para o reservatório, mas a gente pode ter outras físicas sendo adicionadas aqui. Então, basicamente, o que eu vou tentar falar aqui com vocês em alguns minutos é apresentar qual é a modelagem, a modelagem matemática do problema. A gente parte da física e chega no sistema de equações diferenciais, que é onde a gente começa aí sim a discutir a estratégia numérica, né? Propõe um algoritmo sequencial para resolver esse sistema. Ele é um sistema altamente acoplado, e resolver ele da forma com que ele aparece é muito complicado. Não só complicado, é caro e, por vezes, desnecessário, computacionalmente falando. Então, a gente propõe uma estratégia sequencial e depois, para alimentar essa estratégia sequencial, a gente tem que decidir os métodos numéricos que a gente vai usar. Eu acho que eu vou conseguir comentar de um, não de todos, mas pelo menos do primeiro eu vou comentar, beleza? Então, tá o problema aqui, como eu disse, esse meio poroso, né, ele é caracterizado por ser um meio poroelástico, ou seja, ele é um meio cuja matriz porosa se comporta como um sólido elástico linear, mas com buracos conectados, que são os poros. E a gente tem um domínio aqui do RD, para a gente, vamos imaginar que dê igual a 3, a gente está no R3 aqui, um intervalo de tempo, que a gente vai analisar a nossa simulação. E essa aqui é a primeira propriedade muito importante do meio poroso, que é a permeabilidade intrínseca do meio. A permeabilidade intrínseca, ou só permeabilidade, ela é característica da rocha, tá, do meio poroso. Ela não depende do fluido, ela depende do meio poroso. E a gente tem aqui uma outra característica, que é a porosidade. A porosidade, então, a porosidade é mais bem comportada, a porosidade sempre está entre 0 e 1, né, aberto, 0 e 1 aberto.
mas a permeabilidade ela pode variar 1000 vezes, 10.000 vezes, ordem de grandeza 2, 3 vezes. Então, esse campo aqui é realmente altamente heterogêneo, mas a gente, então, considera que aqui a gente tem essas que, normalmente, para a gente começar, a gente fala, seja K constante, Φ constante, e vamos ver o que acontece. Aqui não, a gente está considerando realmente a heterogeneidade desses campos. Em relação aos fluidos, hipóteses importantes que a gente tem que dizer que a gente está assumindo aqui é que os fluidos são immiscíveis. O que significa isso? Que nesse modelo aqui, o óleo e o gás, por exemplo, eles não se misturam, não tem gás dissolvido no óleo. Todo gás que existe, ele é gás livre, é em fase gás. Porque existem outros modelos, por exemplo, o modelo black oil, que o gás pode entrar no óleo, pode sair, e você tem que considerar a dissolução. Aqui não, aqui é só mesmo cada fase é immiscível, a gente não tem a mistura das fases. A gente, para simplificar também, não considera os efeitos de capilaridade, então a gente só tem uma pressão para todas as fases, desconsiderando os efeitos de empuxo e, como eu disse, o sólido elástico linear. Então, esse é o nosso conjunto de hipóteses para trabalhar o modelo. A primeira equação importante aqui para a gente é a equação de conservação de massa da fase. A gente tem a fase alfa aqui, pode ser água, óleo, gás, por exemplo. Vou assumir que eu estou falando de escoamento trifásico, água, óleo, gás. Então, essa aqui é a nossa equação de conservação de massa, só que agora a gente tem, como a gente está tratando de uma modelagem em meios porosos, a gente tem que inserir aqui a porosidade φ e uma nova variável aqui, que ela só faz sentido no contexto que a gente está falando, tá? Na mecânica do contínuo, a gente não tem normalmente isso aqui, a gente sempre pode ter concentração, mas a saturação, ela é uma medida que eu vou pegar o espaço de vazios que eu tenho aqui, tá? Pego o espaço de vazios e vejo qual é a proporção desse espaço que está preenchido pela fase. Então, a saturação sempre está em 0 e 1. Se a saturação é 1, diz que essa fase preenche completamente os espaços vazios e o meio está saturado com essa fase, e se a saturação é 0, então a gente não tem a fase naquele ponto do domínio. Isso aqui é muito interessante porque é como se fosse um volume representativo, isso para a gente é um ponto do domínio. Então, quando a gente pega um ponto em ômega e olha nesse ponto, o ponto tem essas fases coexistindo. Então, outra aqui é a massa específica da fase, é clássica, mas aqui também tem uma velocidade, que é a velocidade de Darcy. Velocidade de Darcy, que aqui está sendo colocada num contexto de escoamentos multifásicos. Significa que a gente tem que fazer uma versão daquela lei de Darcy, que normalmente a gente vê, a lei de Darcy clássica, ela tem que ser modificada para contemplar o caso de escoamentos multifásicos. Então, estão aqui as variáveis para fechar a primeira equação, que é a equação de conservação de massa. A gente não trabalha com a equação de conservação de massa naquela forma. Devido à compressibilidade das fases, a gente introduz aqui essa variável B, né, que é dependente da pressão, e ela é o fator volume de formação. O fator volume de formação, então, ele é definido dessa forma, o V-alfa sobre um V-alfa standard aqui. Basicamente é o seguinte, a gente pega, vai lá no reservatório, pega um volume do meio poroso que tem ônio, por exemplo, aí pega o volume desse óleo, traz para a superfície. Esse ST aqui pode ser de stock tank condition, né, que eles falam, traz para a superfície, vão armazenar. Com essa expansão, qual que é o volume que eu tenho na superfície? Eu faço a razão, né, entre o volume que eu tinha lá embaixo, com o volume que eu tenho aqui na superfície, e aí eu defino essa variável B e eu vou, então, escrever a equação de conservação de massa em termos aqui do fator volume de formação, tá? E é importante sempre lembrar que agora, então, essa é uma função da pressão. A gente tem aqui uma função da pressão, já introduz uma não linearidade aqui nesse termo. E com isso também a gente redefine aqui o CW é um fluxo volumétrico para a gente, e ele é muito parecido com a lei de Darcy. Então, a gente tem aqui a lei de Darcy, só que aqui embaixo a gente coloca esse nosso B-alfa. E, como eu disse, essa não é a lei de Darcy clássica, mas sim a lei de Darcy modificada para o caso dos escoamentos multifásicos. Então, entra aqui, além da permeabilidade intrínseca do meio, entra uma nova função, que é a chamada permeabilidade relativa. Essa permeabilidade relativa, ela é a função da fase, da saturação.
Então, a gente tem aqui uma não linearidade no fluxo introduzida pela saturação. Tá? Então, essa aqui normalmente é uma função, se você não tiver a fase, você não vai ter escoamento dela, isso aqui vale 0. E se você tiver 100% da fase, isso aqui espera-se que atinja um valor máximo. Então, é como se você estivesse regulando o quão permeável o meio poroso é para aquela fase, considerando a existência daquela fase de outras já ali no meio poroso. Então, essa aqui é a extensão da nossa lei de Darcy clássica. E aqui também, então, a gente tem 3 equações de balanço, uma para cada fase, mas na modelagem que eu vou fazer, eu não vou trabalhar com a lei de balanço, a equação de conservação da fase gás. Eu vou, ao invés de trabalhar com ela, eu vou trabalhar com a equação de conservação da mistura. Então, eu somo todas essas equações individuais e chego aqui na equação de balanço de massa da mistura. E, para isso, eu introduzi uma nova função aqui, que é essa função Qi, que é simplesmente o produto das saturações, o somatório das saturações divididos pelos Bs. Então, essa função Qi aqui, ela é bem não linear, e ela depende da pressão e das saturações da fase. Então, sempre que a gente olhar essa Qi aqui, ela está acoplando o problema com pressão e saturações. Seguindo em diante, a gente pode, então, da mesma forma, determinar um fluxo total, tá? Que a gente tinha os fluxos individuais, a gente determina um fluxo total, que aqui é a nossa única pressão do sistema, e ele vai, então, ser proporcional a uma mobilidade, e essa mobilidade vai ser a soma das mobilidades das fases, e a partir desse fluxo total, a gente consegue computar o fluxo de cada fase individualmente, através dessa função F aqui, que é o fluxo fracionário. Então, acho que com isso, a parte da modelagem do escoamento em si fica bem descrita, e a gente tem a questão da porosidade. Agora, o nosso meio poroso está deformando. Então, a gente considera aqui uma equação desse tipo, é uma equação linear, a gente tem a variação da porosidade, que essa descrição é uma descrição lagrangiana. Então, a porosidade varia linearmente com a pressão e também com o divergente do deslocamento. Se o aqui é o divergente de deslocamento, aqui a gente tem umas propriedades físicas, o bulk modulus esse aqui é do esqueleto sólido, né? O K é o bulk modulus do esqueleto sólido, o S seria o bulk modulus do grão mesmo, tá? E como a fase sólida se deforma, pode ser compressível ou incompressível. Então, essa aqui é a relação para porosidade. Então, pressão variando, deslocamento variando, a porosidade vai mudar. Então, é muito interessante esse problema, que mesmo que você comece com um cenário inicial onde a porosidade é constante, você tem que computar a variação da porosidade com o tempo. Tá? Então, essa hipótese que muitas vezes ela ajuda para caramba a gente a falar, a porosidade é constante, num sistema desse aqui a gente não pode trabalhar com ela. Muito bem. E a gente tem agora a parte da geomecânica, né, que é a parte da deformação do esqueleto sólido. Então, a gente tem aqui a definição do tensor total de tensões. Esse tensor total de tensões é o tensor de tensões efetivas, é o sigma. A sigma é a tensão no esqueleto sólido, é o que o seu esqueleto sólido está suportando, a proporção da tensão total que ele está suportando. E a gente tem aqui a parte da pressão, que é a pressão do fluido, que é a poropressão. Então, parte da tensão ela se distribui para o esqueleto sólido e parte dessa tensão é suportada pelo fluido. Então, esse é o nosso tensor de tensões totais ou total de tensões. E esse aqui é o nosso tensor de tensores efetivos, que segue a lei, então, de sólidos elásticos lineares. Isso aqui é só reescrevendo, eu vou reescrever a minha porosidade agora em termos vou eliminar a pressão, quer dizer, o divergente do deslocamento, vou introduzir uma nova variável, que é esse sigma tio aqui, que é a tensão total média, e aí eu consigo escrever a porosidade em termos da tensão total média e da pressão, é uma forma equivalente de escrever a porosidade. E com isso, finalmente, eu chego no nosso sistema. O sistema, então, que modela esse problema que eu descrevi para vocês, é composto por esse conjunto de equações diferenciais. Então, a gente tem aqui, como incógnitas, por exemplo, o tensor total de tensões, a tensão média, a porosidade, o fluxo total, as saturações e o deslocamento.
E a pressão? Não sei se eu já falei da pressão. Essas seriam incógnitas do sistema colocado dessa forma. E aí vocês podem imaginar, né? Eu coloquei aqui para ajudar, de vermelho, a parte que seria o problema da geomecânica, em azul, o problema da hidrodinâmica, que é o problema do escoamento, e depois aqui em verde o problema do transporte, que seria a dinâmica de como as frentes de saturação vão mudando com o tempo. Então está tudo acoplado. Como vocês me lembram, essa função Q, por exemplo, aqui acopla saturações com pressão, e você tem aqui a pressão entrando como componente importante na tensão total. Então, esse sistema aqui é um sistema altamente não linear e está todo mundo acoplado. Então, a gente precisa pensar numa estratégia para resolvê-lo, antes de sair discretizando, e o pessoal, eu sou da área de análise numérica, basicamente soluções numéricas de EDPs, e a parte que eu gosto é quando a gente tem o sistema dado e a gente fala, olha, como vamos resolver? Nesse caso aqui, eu tive que estudar um pouco a física para entender como essas variáveis estavam se relacionando. Mas a decisão que a gente vai tomar, antes dela eu vou falar um pouquinho sobre o análogo da equação da pressão, ela é quase natural para esse contexto aqui, e vocês vão acompanhar comigo. Então, uma questão importante de falar aqui é que conforme a gente vai estudar nos livros, as referências mais clássicas, eles gostam de resolver o que eles chamam de equação da pressão. Eles substituem esse fluxo aqui, então eles já têm uma equação aqui que é dependente da pressão, e eles dão uma equação parabólica não linear, e eles gostam de resolver essa equação. Então, é sempre interessante fazer o análogo com a equação da pressão, e esta seria a nossa equação da pressão para este modelo. Eu estou falando só ali da parte hidrodinâmica, aquele subsistema em azul. E aí vocês podem perceber aqui que agora a gente tem uma compressibilidade no termo dP/dt, que eu chamei de beta total. E esse beta total, ele pode ser decomposto através do produto justamente daquela função Q, com o beta, que seria o beta do sólido, que é a compressibilidade do sólido. Isso aqui é uma coisa muito interessante. Esse trabalho aqui, eu esqueci de dar crédito ao professor Márcio Moradi, do LNCC, ele é meu colaborador nesse tema, e a gente falou, olha, vamos ver o quão problemático é resolver a equação da pressão. E a gente tentou atacar esse sistema resolvendo a equação da pressão por um tempo e acabou desistindo. A gente voltou atrás e usou outra estratégia que eu vou apresentar para vocês. E o interessante nesse trabalho que a gente descobriu é justamente essa decomposição. A gente tem um termo, que é esse beta total, que esta parte beta estrela é o que, se você for lá e estudar só a deformação do sólido, é o que você tem. E aqui surge um novo termo na compressibilidade total, que é justamente aquela função Q. Então, aquela função Q, ela não só aparece lá no sistema como uma incógnita importante, mas ela cumpre um papel fundamental na interpretação da compressibilidade do meio poroso como um todo. Então, aqui a compressibilidade passa a depender das saturações. Então, isso muda o tempo inteiro. Você tem, imagina que você tem um estado inicial com 100% de óleo, você começa a injetar água, começa a produzir água, começa a ter gás surgindo, então a relação de saturações das fases vai mudando o tempo todo. Então, essa compressibilidade muda constantemente e ela não depende só da pressão agora, tá? Então, isso aqui é uma parte interessantíssima de ser analisada, dá um tema para a gente conversar uma tarde inteira só analisando as influências da ação geomecânica e da ação do transporte sobre essa equação, tá bom? Então, outra coisa interessante que dá para ver claro com essa equação aqui são duas estratégias que o pessoal, os nossos amigos da engenharia do petróleo, eles gostam de usar muito uma estratégia que eles chamam one way, porque é barato resolver computacionalmente, é mais barato, e não apenas isso. Boa parte dos softwares que eles usam, softwares comerciais, eles permitem a implementação da estratégia one-way de forma muito, muito mais simples do que a estratégia two-way. A estratégia one-way significa o seguinte: eu vou desconsiderar esse efeito da derivada em relação ao tempo da tensão total média. Eu vou tirar esse cara, vou botar essa fonte aqui igual a zero.
Então, eu desprezo a ação dessa parte mecânica sobre a minha equação da pressão. E no two-way, não. Eu considero essa ação, então, tanto a pressão conversa com a geomecânica, quanto a geomecânica conversa com a pressão. Por isso que ela é two-way. Nessa aqui, a gente desliga, entre aspas, a parte da ação da geomecânica sobre a equação da pressão. Tá? Então, essa é como a gente faria a hipótese para trabalhar com o que eles chamam de modelagem one-way. E ela tem consequências sérias, consequências muito sérias, principalmente sobre o campo de porosidade. Se a gente faz essa hipótese, né, a gente vê que o campo de porosidade ele fica muito simplificado. Ele passa a depender só, aqui, olha, da pressão. Ele não depende mais, se vocês lembrarem de como estava apresentado, o campo de porosidade dependia também do divergente de deslocamento, ou seja, ele trazia informações de como o campo estava se deformando, deslocando. Aqui não. Então, isso aqui altera fortemente a dinâmica de escoamento. E isso é uma informação importante que a gente coletou nessa modelagem, né? Consegui mostrar claramente que quando você faz a estratégia one-way, você está pagando um preço e esse preço pode impactar sensivelmente a solução do problema, a solução não, a resposta que a gente tem do problema. Tá? Então, vou falar da equação, da formulação sequencial. Essa formulação sequencial, conforme eu estou apresentando aqui, a gente trabalhou nesse artigo, mas eu já tenho uma versão meio que atualizada dela, que não difere muito da que está no artigo, não, mas ela vem sendo trabalhada, vem sendo otimizada, mas a que eu vou apresentar aqui já é uma formulação bem robusta. Qual que é a ideia da formulação sequencial? É a seguinte, eu não vou resolver aquele problema todo acoplado. Eu primeiro resolvo, eu assumo que eu tenho o campo de porosidade conhecido e o campo de saturação conhecido. Eu vou resolver primeiro o problema eu fixei num instante de tempo, tá? Fixei num instante de tempo e vou resolver primeiro o problema da hidrodinâmica. Então, eu resolvo essa equação, parecido com uma equação parabólica não linear aqui. Uma vez que eu resolvo, eu vou e forneço esse campo de pressão como termo de fonte e resolvo agora a geomecânica. Vejo como o meio poroso se deforma. Uma vez que eu tenho a pressão, que eu tenho o fluxo e que eu tenho os deslocamentos, eu vou e eu faço o transporte, eu resolvo o sistema de transporte e determino um novo perfil dos campos de saturação. Feito isso, eu tenho que voltar. Eu vou voltar para o mesmo instante de tempo. E com esse novo campo de saturação, eu resolvo de novo a parte do fluxo, resolvo de novo a geomecânica e resolvo o transporte, e vou fazendo isso até algum critério de convergência ser satisfeito. Tá? Então, dá para imaginar que é um procedimento que é caro, é menos caro do que resolver todo mundo junto, mas ele vai ser tão bom quanto bons forem os métodos numéricos que a gente empregar para cada um desses sistemas. Tá? E isso é uma coisa interessante, eu gosto muito de colocar desta forma, pelo seguinte, minha argumentação de apresentar dessa forma é que a gente normalmente conversa com gente que tem, por exemplo, escolas numéricas diferentes. Tem gente que gosta de resolver usando volumes finitos, elementos finitos, Galerkin descontínuo, Galerkin clássico, gosta de usar formulações mistas hibridizadas. A gente conversa com pessoas que tem preferências e, por vezes, justificadas preferências. Então, quando a gente apresenta a formulação sequencial dessa forma, a gente não está dizendo qual método numérico você tem que usar, simplesmente uma sugestão de como resolver o sistema. Então, isso aqui é interessante. Você pode agora entender que, olha, eu tenho já um solver implementado para a parte parabólica, eu vou usar meu solver parabólico para resolver essa primeira equação. E assim, o segundo dá um sistema elíptico, vou resolver com o que eu tenho. Então, a primeira parte é a formulação sequencial, certo? Então, os blocos importantes aqui, que eu já meio que expliquei para vocês, é que a gente faz, na verdade, aquilo ali como eu mostrei, a gente faz uma primeira iteração, a gente tem 3 blocos iterativos. Um está aninhado no outro.
primeiro bloco interativo é o bloco de Newton para resolver o problema do fluxo não linear. A gente, em geral, tem um solver, eu vou falar Newton, que a gente usa Newton. Então, esse é o primeiro. Tem que iterar até convergir o fluxo. Aí, depois, a gente resolve a geomecânica. E a gente tem que iterar esses dois até convergir. É o que a gente chama do algoritmo de fixed stress, de tensões fixas, que é muito famoso também na geomecânica. Então, a gente usa... E aí, o fixed stress é iterativo. Então, a gente tem um Newton que está alinhado dentro do fixed stress. E depois vem a parte do bloco do algoritmo sequencial, que resolve a saturação e faz esse ciclo se repetir. Então, essa é a ideia do algoritmo sequencial. Tá bom? Ele está aqui. Isso aqui, esse slide eu coloco e tiro ele rápido. Da mesma maneira que ele aparece, ele some. Se alguém tiver interesse em checar se isso aqui está os passos com detalhes, eu faço, por favor, referência ao artigo. Mas aqui é a descrição de como realmente esse algoritmo funciona. Tá bom? Então, aqui no caso, a proposta que eu fiz foi usar um algoritmo de Newton baseado numa formulação de elementos finitos mista e híbrida para resolver o problema do fluxo, uma formulação mista para resolver o problema da geomecânica, uma formulação mista escrita em deslocamento e na parte esférica da tensão efetiva, e depois uma estratégia de decomposição de operadores para resolver o problema do transporte associado a um esquema central, tá? Aqui eu não usei elementos finitos, eu escolhi aqui um esquema de volumes finitos central de alta ordem para resolver o problema do transporte com agora a porosidade variando ponto a ponto. Que o transporte com a porosidade variando, ele assume uma dinâmica muito interessante, é bem diferente do transporte com a porosidade constante. E essa porosidade é a capacitância, né? Você tem essa noção agora de que um ponto pode armazenar mais fluido do que o outro. Então, quando você tem essa variação de porosidade, você pode fazer a velocidade aumentar ou diminuir pela variação da porosidade agora. Eu não sei como que a gente está de horário, né? Eu vou tentar explicar aqui mais ou menos uma das estratégias numéricas, que é a que eu usei para resolver a parte do fluxo, que é uma estratégia de elementos finitos. Depois vou comentar muito brevemente sobre as outras e já tentar mostrar alguns resultados. Então, de novo, deixa eu voltar para mostrar aqui quem que eu estou resolvendo. Eu estou resolvendo este sistema em azul aqui. Tá? E primeiro passo, como eu vou prepará-lo para ser resolvido com elementos finitos, é apresentar uma formulação variacional para esse problema. Aqui eu estou apresentando uma formulação semidiscreta, significa que eu discretizei isso aqui no tempo, tá? E mantive contínuo no espaço. Eu usei aqui Euler implícito, simples. É uma estratégia implícita em que agora eu estou chamando de W aqui, na verdade, é o nosso fluxo no instante n mais 1. E está tudo implícito. A mesma coisa, P é a pressão no instante n mais 1. Então, por economia aqui, senão ia ficar um monte de índice de tempo em cima, eu não coloquei, mas é para vocês entenderem que esse é um problema que já foi discretizado no tempo. Ele não é um problema contínuo no tempo, ele só está contínuo no espaço. E é um problema não linear, justamente aqui eu defini essa função A, que é o inverso da permeabilidade intrínseca, que aqui pode ser um tensor, tá? A gente pode ter o caso anisotrópico, heterogêneo. A vantagem é que um tensor é simétrico positivo definido, então, normalmente, ele, em meios porosos, ele não a anisotropia pode ser, eu ia falar que não é, mas a anisotropia pode ser uma pedra no sapato. Nesses problemas que eu vou apresentar aqui, não é. Então, esse K aqui pode ser, na verdade, um tensor, e o lambda-til, que é a mobilidade total da fase, né, ela aqui o lambda-til dependeria das saturações e da pressão, porque a gente tem a consideração das permeabilidades relativas, que são função da saturação, e a gente também tem aquela função B, né, que é a função
que vai dar a noção de compressibilidade da fase, e aquela função B agora é depender da pressão. Só que sobre a nossa hipótese do nosso desacoplamento que a gente fez no algoritmo sequencial, para resolver esse primeiro step, a gente assume que as saturações são dadas. Então, eu não tenho variação de saturação aqui, a saturação está constante. Então, essa função A é dependente só da pressão. Então, o nível de não linearidade aqui cai. Então, a gente tem agora um problema que é não linear em P. Então, a gente tem que encontrar o fluxo e a pressão nesse problema que tem uma não linearidade em P. Então, o primeiro passo, então, seria perturbar, né, fazer uma linearização do sistema, e aí, nessa linearização, a gente está colocando aqui um estado, que é o estado W barra, e o P barra, que é o estado de referência, e a gente está perturbando com delta W e delta P. E a gente escreve o sistema agora em termos de delta W e delta P, que são as nossas perturbações, e elas passam a ser a incógnita desse novo sistema, que agora é um sistema linear. Tá? Ele está escrito aqui embaixo, as novas formas bilineares A, B e C, estão descritas aqui. Então, a gente tem que agora resolver esse problema linear, e a estratégia, como eu disse, usada é elementos finitos, formulação mista, e aí, para atacar esse problema, a gente tem que lá ver quais são as restrições que a gente tem. Primeiro, quando a gente não resolve a equação da pressão apenas, vamos voltar a falar da equação da pressão. A equação da pressão, a gente resolveria um problema parabólico não linear, encontraria a pressão, e uma vez encontrada a pressão, a gente usa a lei de Darcy para calcular quem é o fluxo. Só que o fluxo calculado dessa maneira, ele não é interessante para aplicações de meios porosos. A menos que você pós-processe esse fluxo, ele não te dá uma característica importante, que é a continuidade do fluxo. Então, entre dois elementos, você não garante que o que sai de massa de um entre em outro. Isso é um problema sério. Outra coisa é que você não tem outra propriedade importante, que é a conservação de massa local. A gente quer que a massa seja conservada a nível do elemento. Então, aqui a gente tem que apresentar uma aproximação que a componente normal da velocidade tem que ser contínua, a pressão e velocidade são calculadas simultaneamente, que é característica do problema misto, e primeira, aqui eu não sei quem já conhece bastante de teoria de elementos finitos mistos, isso aqui é meio óbvio, mas se tem alguém que ainda não teve a oportunidade de estudar, a nossa primeira estratégia quando a gente usa método Galerkin é pegar o nosso espaço de dimensão infinita, que aqui para a gente era HDiv para o fluxo e L2 para a pressão, né? O primeiro passo é pega esse espaço de dimensão infinita, define aproximações conformes. A gente pega subespaços conformes, é o primeiro passo que a gente dá. A gente fala, olha, escolhi aproximações conformes e agora eu vou vou transformar aquele problema em um problema em dimensão finita, vou resolver, no nosso problema linearizado, não sistema linear, resolvo o sistema linear, enquanto quem são as nossas perturbações, e isso é um passo do método de Newton. Só que não basta, nesse contexto aqui, que as aproximações elas sejam conformes. A gente precisa de uma compatibilidade entre os espaços discretos escolhidos para a pressão e para o fluxo. É o que está aqui, ó. A gente precisa de compatibilidade. E essa compatibilidade, então, ela, na verdade, ela restringe as escolhas. Não é qualquer espaço que você pode escolher para fluxo e não é qualquer espaço para pressão. Eles têm que casar, eles têm que combinar, eles têm que ser compatíveis ou estáveis. E, basicamente, a regra que diz se a nossa aproximação vai ser estável é analisando as hipóteses do teorema de Bresy, né, que são essas condições de compatibilidade. Então, a gente tem que satisfazer aqui essas restrições, isso aqui é eliticidade no kernel do operador B, e aqui é que a forma bilinear B, ela tem que satisfazer essa condição que a gente chama de INF-sup, né? E se você tem que, para todos os Vs no espaço
aproximado e para todos os Qs no espaço aproximado, essas relações são satisfeitas, você diz que esses espaços que você escolheu, eles são compatíveis. E essas relações, na verdade, elas são relações conflitantes. Do ponto de vista, para quem gosta de trabalhar com estabilização de elementos finitos, eu não sei se a Sandra ainda está aqui, mas a Sandra entende muito de estabilização de elementos finitos, a gente pode falar, olha, eu vou tentar satisfazer essa relação 1 aqui, para você satisfazer, você precisa de um Q bem grande em relação ao tamanho do U. Então você falou, ok, eu aumento o Q, vou aumentando o meu espaço QH, vou botando mais funções. Aí eu satisfaço a eliticidade no kernel. Só que, ao contrário, a InfSup pede aqui para a gente o contrário, né? Então, se ela quer um U grande, então você fica sempre nessa batalha, e aí você tem um ponto de equilíbrio, e o ponto de equilíbrio ali é justamente a escolha dos espaços compatíveis. No caso que a gente escolheu aqui, um espaço clássico, espaços foram propostos em 1977, né, por Javier e Thomas, e esse aqui é a versão deles para elementos quadrilaterais, e esse aqui é o espaço de Javier Thomas de mais baixo índice, o RT0. Então, basicamente, ele tem um fluxo por aresta e tem uma pressão só, eu não coloquei a pressão aqui, mas tem uma pressão constante. A pressão é o piecewise constant, essa pressão, então, ela dá um subespaço de L2, então está tudo bem. E estes fluxos normais, eles são suficientes para a gente construir um subespaço de H-div. E aí a gente tem essa combinação, uma combinação estável. O outro aqui é o RT1. Esse espaço aqui é muito bom, mas é raramente usado, porque a gente aumenta o número de incógnitas aqui e normalmente o pessoal quer um algoritmo barato para resolver os problemas. Mas quando você salta do RT0 para o RT1, você já vê um ganho considerável de qualidade de aproximação. E aqui é para vocês terem uma ideia de como esses espaços são grandes. Esses espaços que a gente usa para resolver o fluxo, né, localmente eles podem ser bem grandes. Eu sempre gosto de conversar que o Javier Thomas, então, ele tem aqui a dimensão do espaço 1, local, e a dimensão do espaço da pressão local. Então, o espaço aqui, para K igual a 0, que é o de mais baixo índice, a gente tem 4 fluxos e uma pressão. Para o espaço K igual a 1, a gente tem 12 fluxos, que são 8 externos, 8 de aresta, mais 4 internos, mais 4 pressões, e K igual a 2 aqui a gente tem 24 mais 9. E esses espaços, eles estão aqui para quadriláteros, e uma coisa que acontece é que se a gente deforma o quadrilátero, usa uma transformação bilinear para mapear em quadriláteros gerais, a gente pode perder qualidade de aproximação. Isso, de certa maneira, não era tão discutido até mais ou menos o início de 2002, 2005, são os trabalhos do Douglas Arnold, que ele conseguiu caracterizar por que esse tipo de perda de qualidade de aproximação acontece. Acontece principalmente no divergente, é uma consequência da transformação de Piola usada para mapear os vetores. Então, ele propôs um novo espaço, que é esse espaço ABF, que é o Arnold Boff Falk, de 2005. Então, ele é como se corrigisse alguns problemas que acontecem com o Javier Thomas. Só que tem um preço, você paga, olha só, para K igual a 2, você aumenta consideravelmente o número de graus de liberdade. Você passa a ter aqui 30 fluxos e 15 pressões para um elemento. Então, são aproximações, a princípio, bem caras. E esse trabalho aqui, AC, é um trabalho que eu fiz com o Todd Arbogast, que foi muito interessante. A gente se debruçou sobre esse problema e conseguiu caracterizar qual que é a menor dimensão possível para esses espaços, mantendo as características de aproximação que o ABF usa. O ABF é fortemente baseado nas transformações de Piola. Aqui a gente não usou a transformação de Piola em todas as funções. A gente fez uma decomposição e identificou o grupo mínimo de funções que precisava ser usado Piola, e só usou Piola nesse grupo mínimo. Então, a gente conseguiu reduzir a dimensão, tendo a mesma característica de aproximação do ABF, a gente conseguiu reduzir a dimensão aqui, olha, o ABF2 tem 30 fluxos,
e o AC2 vai ter só 17 fluxos, 6 pressões em 15 pressões. Então, esse trabalho aqui é um trabalho bem teórico, na verdade. Eu nunca vi ainda, não vi nenhum petroleiro usar esse elemento. Eu não acho que eu vou ver tão cedo, talvez nos meus trabalhos, mas eu acho que o pessoal do petróleo não vai ler muito, não. Mas o elemento aqui tem umas características de aproximação muito interessantes. Tá? E por que usar os elementos, a formulação mista e não usar o Galerkin clássico? Por quê? Vou mostrar em uma figura para vocês. Esse aqui é um problema que tem uma heterogeneidade aqui em x igual a 0. Tá? Você tem um tensor de permeabilidade para x menor que 0 e o outro para x maior que 0. Ele é um problema anisotrópico heterogêneo e você tem essa descontinuidade no K. E aí é que vem uma coisa interessante. Se você pega aqui, essa aqui é a componente em Y do campo de velocidades, ela tem que ser descontínua. A componente Y tem que ser descontínua em x igual a 0. E é isso que está sendo preservado aqui. Porque essa é uma aproximação do RT1, é uma aproximação em H-div. Então, o fluxo é normal nesta direção, mas ele não é normal. Quer dizer, o fluxo normal é contínuo nesta direção, mas ele não é contínuo nessa direção. Então, essa aqui é a solução correta, é a física que a gente espera obter e é o que as formulações mistas fornecem. Aqui é o método Galerkin clássico, com a velocidade pós-processada, calculou primeiro a pressão e depois tirou o gradiente. E olha só, a velocidade está dando justamente o contrário, ela está contínua na direção que a gente queria que ela fosse descontínua, e ela está descontínua na direção que a gente queria que fosse contínua. Então, isso aqui é uma informação importante também. Para finalizar, a gente não resolve exatamente usando a formulação mista, como eu apresentei para vocês. A gente usa o recurso de hibridizar o sistema. O que a gente faz? A gente não vai trabalhar com subespaços de H-div. A gente vai trabalhar com subespaços de H-div, localmente H-div, mas globalmente L2. Então, a gente permite que as funções sejam globalmente descontínuas para o fluxo, só que localmente elas são H-div. E a gente introduz uma nova incógnita, que é o multiplicador de Lagrange, e que esse como multiplicador de Lagrange vai garantir que a nossa solução final vai ter o fluxo contínuo. Então, a gente parte agora de um subespaço aqui para velocidade, que é L2 global, mas é RT0 localmente. E aí a gente tem um espaço agora de multiplicadores de Lagrange, esses multiplicadores de Lagrange moram na aresta. Eles não são mais incógnitas de volume, eles são de aresta. E aí isso permite a gente reduzir, a gente pode usar agora o que a gente chama de condensação estática, a gente reduz a maior parte das incógnitas do nosso sistema e faz só a resolução através das incógnitas de multiplicadores de Lagrange. Então, ao invés de usar aqueles espaços muito grandes para a velocidade, a gente, no final, só resolve com as velocidades de aresta e dá uma economia gigantesca. Então, é uma estratégia muito interessante do ponto de vista computacional. E assim é que fica o nosso Match Newton para resolver o problema do fluxo. Para resolver o problema do fluxo, fica assim. Essa aqui é uma formulação, então, mista híbrida, do problema linearizado, e está dentro de um loop, que aqui está o loop de Newton, né? E aí a gente tem que resolver esse sistema, iterar até a convergência de Newton. E esse é o nosso primeiro loop aninhado. Você lembra que eu falei que tinham 3 aninhamentos de loop? Esse é o primeiro. Então, a gente sempre está tendo que resolver esse problema. É por isso que é importantíssimo você ter um algoritmo eficiente, um algoritmo que não seja pesado demais para resolver esse problema. Por isso a gente adota a estratégia mista híbrida, e é importantíssimo também que seja precisa. Essa estratégia tem que ser precisa. Se você tiver aqui é o coração do nosso problema, do simulador. Se você tiver um método ruim aqui, nada vai funcionar bem, tá? Pessoal, eu não vou mais me alongar, eu vou talvez no futuro, se tiver mais tempo, a gente volta a falar da geomecânica, vou pular, transporte. Eu vou permitir só fazer um spoiler aqui, da parte do transporte. Para quem gosta de leis de conservação. E aqui a gente está usando métodos diferentes para resolver uma equação de Buck-Levitt.
que é um protótipo clássico aqui de equação hiperbólica não linear. E eu estou testando aqui métodos diferentes da literatura. Este método em roxo aqui é o famoso Lax-Friedrichs. E esse em verde é a versão de segunda ordem do Lax-Friedrichs, que foi apresentada em 1990. Então, em 1990, eles conseguiram apresentar a primeira versão de segunda ordem do método Lax-Friedrichs. E aí, esse problema, eu estou mantendo fixa a discretização no espaço, estou mantendo fixa, estou refinando no tempo. A nossa noção de convergência, a nossa noção intuitiva diz que quando você vai refinar no tempo, você vai melhorar a qualidade da sua solução. Esse problema aqui é um problema restrito, os passos são restritos por CFL. Então, ok, você está fazendo passos menores, você está na região de estabilidade, não tem problema. O problema é se você fosse fazer passos maiores, mas a gente está fazendo passos menores, e a gente espera que refinando no tempo a gente vai melhorar. E olha o que acontece refinando no tempo. Esse aqui é o Lax-Friedrichs, então nossa malha está constante, eu só estou melhorando a discretização do tempo. E esse aqui seria o Lax-Friedrichs de segunda ordem. Vou refinar um pouco mais no tempo e olha o que aconteceu com a solução. Então, basicamente, essa figura aqui mostra para a gente, este talvez não seja o melhor caminho, usar esses métodos. O Lax-Friedrichs, acho que a gente não usaria mesmo, mas seria tentador usar essa versão de segunda ordem, mas tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado com o tanto de difusão artificial que é inserida por esses métodos. E se vocês olharem, os dois métodos que eu não comentei deles, eles permaneceram no mesmo ponto. E esses são os métodos que a gente usa. São métodos centrais que têm características que eles permitem, no final, a gente ter uma formulação semidiscreta, que é uma formulação contínua no tempo, a gente tem um sistema de EDOs, então esses métodos não sofrem da difusão artificial que os métodos centrais clássicos sofrem. Então, isso aqui era só para falar dos métodos, tem um monte de particularidade, e algumas simulações para vocês, meios porosos. Essa aqui é uma simulação de injeção alternada de água e gás. A gente tem um sistema trifásico, a gente começa injetando água, aqui então começa a saturação de água, depois de um tempo a gente passa a injetar gás, volta a injetar água e depois volta a injetar gás. A gente faz esse tipo de injeção alternada para tentar maximizar a produção de óleo. E essa aqui seria o campo de saturação de água, esse aqui seria o campo de saturação de gás. A frente de gás anda muito mais rápido por causa da mobilidade do gás. Mobilidade é inversamente proporcional à viscosidade. Então, quanto menos viscoso, mais móvel. E o gás é muito móvel. Então, é dificílimo capturar esses fenômenos aqui. Você tem que ter um método a orquestra tem que estar afinada, né? Então, o método tem que estar bem preciso para segurar. E este aqui é o gráfico da porosidade. Esse gráfico da porosidade aqui é interessante, que eu mostro aqui para vocês, por exemplo, que o campo de porosidade começa constante. Tá? Começa constante. Só que conforme a gente vai tendo essa variação, essa relação de pressão, de saturação, de deslocamento, o campo de porosidade vai mudando com o tempo. Então, este aqui é um problema em que você tem que preocupar desde o início com os efeitos da variação da porosidade. E vocês lembram da estratégia One Way que eu falei lá no início? Quando você usa a estratégia One Way, ela filtra parte da influência da geomecânica sobre a porosidade. Então, você só computa a influência da pressão. Você não computa a influência do deslocamento, do divergente de deslocamentos. E olha a diferença que dá no campo de porosidade. Tá? Pessoal, é simplesmente porque lá em cima a gente adotou uma hipótese simplificadora no sistema. E olha como a solução fica completamente diferente. Mais alguns gráficos, eu não vou discutir mais. O último que eu vou discutir é esse aqui, que é interessante mostrar para vocês, que é o seguinte, vocês lembram que eu falei que a nossa estratégia sequencial, você resolve enquanto saturação, você tem que voltar, você tem que dar um update da saturação. O problema é todo não linear na saturação.
E o que acontece se a gente não der um update da saturação? O que seria a estratégia IMPES clássica, né? Pressão implícita, saturação explícita clássica. Se você não volta para corrigir esse problema, é o que está aqui na curva em vermelho, tá? Então, a gente identificou que se você não fizer a estratégia sequencial, voltar e recorrigir, devido à não linearidade introduzida pela saturação, você pode ter também respostas muito diferentes da esperada. Tá? E aqui é a falha do algoritmo. Aqui seria a falha do algoritmo. Aquela da poropressão que eu mostrei é uma hipótese simplificadora do sistema. Isso aqui já é falha mesmo do algoritmo. Pessoal, eu acho que por aqui tá bom. Desculpa correr nessa parte inicial, mas é só mesmo... eu pretendia falar até o fluxo. Eu acho que está de bom tamanho aqui. Passo a palavra para vocês. Mauro. Ok, Michael, obrigado. Parabéns pela palestra. Alguém tem alguma pergunta para fazer ao Michael? Pessoal? Michael, alguém vai fazer? Não? Deixa eu perguntar uma coisa, Michael. Desse curso, quanto você consegue extrair? É uma curiosidade já antiga. Quanto é que você consegue extrair nesse meio de óleo, por exemplo, e gás? De porcentagem, você sabe? Vai depender muito das relações que você define de saturação residual, né? De saturação residual e... saturação residual é uma parte importante. E da compressibilidade do meio poroso também, da compressibilidade das fases. Nessa simulação aqui, eu diria que fica mais da metade, fica mais da metade. Você não consegue tirar. Bom, já melhorou muito, porque há muitos anos atrás eram 20%, me lembro disso, de um trabalho. Já melhorou muito. Mauro, deixa eu fazer outra pergunta. Mauro, deixa eu te... Não melhorou muito, Mauro. Não? É por causa das hipóteses simplificadoras. Se você fizer outros modelos com mais física embutida e botar relações mais realistas, 20% é o que se encontra. Então, depende do campo, depende das relações de saturação, mas a estratégia que a gente conversou sobre a injeção alternada, ela é muito fácil da gente fazer no computador. Aqui a gente faz 1000 simulações sim. E vai tentando otimizar tal. Então, é por isso que não dá para levar esse número muito a sério. Mas, só outra curiosidade, Michael. Eu não sei se você vai saber isso também. Tem diferença para você no pré-sal ou nos postos do tipo no bacia de Campos, essas coisas, não? Será que o poço tem diferença? A profundidade de 5.000 metros, tal, 7.000 metros? Deve ter, né? Tem. Nessas simulações aqui, a gente assumiu um overburden constante, ou seja, um carregamento na face superior do reservatório, que é dado. Não é. Olha, a gente tem aqui. E naquele corte 2D que eu mostrei do pré-sal, o que acontece? A gente faz simulações considerando as rochas capeadoras. E aí elas se deformam. Conforme elas se deformam, você não tem esse carregamento constante. Então, você se aproxima mais da realidade. E fica muito mais complicado para resolver. Você tem que considerar agora a distribuição de tensão, não só no reservatório, mas em toda a vizinhança, incluindo as camadas inferiores, laterais e superiores. E no caso ali que eu mostrei, a gente até assumiu uma relação viscoelástica, uma relação viscoelástica para o sal. Porque ele é um estudo em andamento, a gente está fazendo aquele estudo lá. Então, sim, muda completamente. Se você tiver essa descrição, né, das camadas superiores, então você vai ter uma diferença considerável. Sandra está perguntando, Sandra. Sandra. Posso falar? Sandra. Eu estava sem microfone. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Juan, Marcos aí. Parabéns, Michael, pela palestra. Michael, eu tenho uma... Oi? Pode falar, Sandra. Michael, eu tenho uma pergunta. Você fez análise numérica do método híbrido? Esse que você... Análise numérica desse híbrido aqui, de erro. ela é a clássica.
porque a gente eu usei ele sobre um problema linear. Então, não muda muito do que a gente já tem, tá? Ela é a clássica. Porque é como se eu esquecesse todos os problemas do mundo externo. Eu só estou olhando aquele probleminha ali, que é um probleminha que é um loop, um passo do Matt Newton. Então, ele é um problema linear. Então, eu uso todas as ferramentas que a gente já usa da análise linear mesmo. Ele não é um método estabilizado, ele não tem nenhuma modificação da versão original de Raviatomar hibridizada. Então, é basicamente o Raviatomar hibridizado. Não tem nenhuma... E o deslocamento? Como que você trata também alguma coisa em relação ao deslocamento? Deslocamento, eu pulei, mas ele tem essa formulação aqui, que é uma formulação em 2 campos. Eu não estou resolvendo também a equação do deslocamento, tá? O problema aqui, e tem uma justificativa muito interessante para usar essa formulação, é essa aqui que eu estou usando. Eu estou colocando uma formulação mista, onde eu tenho essa variável psi auxiliar, e essa psi é a parte esférica do tensor de tensões efetivas. Então, eu decomponho o meu tensor de tensões efetivas na parte desviadora e esférica, e eu crio essa incógnita psi, que ela é como se fosse uma pressão. Sim, e aí, qual que é a vantagem de fazer isso? Eu tenho como resposta essa variável psi. E essa variável psi, ela nada mais é do que o divergente do deslocamento. Então, quando eu resolvo esse sistema, eu tenho o divergente do deslocamento como resposta. Então, eu não pós-processo o divergente do deslocamento. Eu já tenho ele como resposta. E qual é o espaço que eu estou usando para aproximar? Eu vou usar o piecewise constant, aqui, o Q0. Então, essa minha variável psi é aproximada piecewise constant. Então, eu já tenho o divergente de deslocamento piecewise constant, que é exatamente a aproximação que eu estou fazendo para a porosidade lagrangiana. Então, está todo mundo casando. A porosidade lagrangiana é piecewise constant, o divergente de deslocamento é piecewise constant e a pressão é piecewise constant. Então, se a gente olhar aqui, ó, se a gente olhar na fórmula da porosidade lagrangiana, olha aqui, Sandra. Não é esse, tá? Vamos fazer mais um. Não passou. Esse aqui? Olha aqui. Este cara é piecewise constant, que ele é o psi. Essa é piecewise constant também. Então, a nossa, está todo mundo aqui no mesmo espaço. A nossa, eu não preciso pós-processar ninguém. Já sai a porosidade lagrangiana como resposta. Isso. Legal, né? Eu vi essa equação aí, pensei, estava lembrando essa equação. Legal, bacana. Beleza. Mais alguém, pessoal? Michael, una curiosidad, yo soy teórico, la verdad, no soy aplicado, entonces mi pregunta va a ser un poco más de curiosidad. Yo veo ahí esos sistemas multifase de fluxos que vos estaba presentando y las condiciones de frontera, viendo como un teórico. ¿Cuáles serían las condiciones de frontera? No estoy visualizando tanto. A gente tem um bom conjunto de condições de fronteira aqui. São muitas variáveis. Que está envolvida implicitamente, provavelmente, né? Assim, eu vou tentar descrever aqui algumas delas. De fluxo. O fluxo, por exemplo. O fluxo é fluxo nulo em quase todo o reservatório. A menos no poço injetor. No poço injetor, você percebe que eu não estou colocando termos de fonte aqui. O meu termo de fonte, ele é via condição de contorno. Então, o meu poço injetor é fluxo prescrito. Certo? Então, é fluxo prescrito na parte de injeção. Na parte de produção, eu faço pressão prescrita. Então, você injeta e você tem uma pressão lá, você não está dizendo, você não sabe o quanto você vai tirar do sistema. Você tem que deixar livre. Porque o sistema é compressível, ele pode armazenar fluido. Então, você só fala, olha, eu prescrevo a pressão no poço produtor. E eu injeto, e o que sair é o que o reservatório diz que tem que sair. Então, esse é para o fluxo. Para o deslocamento, a gente tem deslocamento nulo na base, tá? Deslocamento nulo na base.
a gente tem deslocamento horizontal nulo nas faces laterais, então ele está fechado. Ele pode deformar assim, mas ele não vai assim, que é mais ou menos uma hipótese de simetria que a gente usou para fazer a modelagem 5-spot. Então, o deslocamento na horizontal é nulo. E em cima, a gente tem uma condição de tração. É uma condição de tração. Lá, na via Stokes, coisa do tipo, a gente tem uma condição lá que é sobre a componente normal do vetor de tração. O vetor de tração é o tensor de tensões aplicado na normal. Aí você tem esse vetor. Aí você pega a componente normal desse vetor e prescreve. E é o que a gente está dando aqui, que é o overburden, é o carregamento. E, bem, eu acho que é isso. E as saturações, a gente dá como condição de contorno a condição de que eu conheço a saturação, um epsilon, antes dela entrar no reservatório. Eu digo, por exemplo, se eu tenho uma parede aqui, esse aqui é o poço e aqui é o reservatório. Aqui no poço eu tenho, por exemplo, 100% de água. E eu deixo o método numérico decidir o quanto que entra de fluxo, porque o fluxo ele tem que calcular. Ele fala, ó, com as condições que eu tenho, se eu tenho 100% de água aqui, e 40% de água e 80% e 60% de óleo ali dentro, ele é que sabe o quanto de água efetivamente vai entrar. Você não pode dizer que dentro do reservatório a saturação é 1. Então a gente prescreve a saturação no poço e aí calcula qual que é o fluxo. Então, é como se fosse uma prescrição de fluxo, mas esse fluxo tem que ser calculado. Obrigado. Mas una curiosidad, você comentou que los petroleros no usarían su modelo. ¿Qué modelo usan los petroleros? Você comentou. Eles usam bons modelos, mas são modelos assim que a resposta é rápida, por exemplo, eles têm métodos de volumes finitos que dão respostas muito rápidas e diferenças finitas também, mas basicamente eles usam muitos modelos de volumes finitos que funcionam muito bem, eles dão características de conservação de massa boa. Para alguns problemas, a gente mostra, né, que eles podem ser muito difusivos, tá? Aí você fala para eles, mas você sabe que esse método é muito difusivo. Ele fala, Maicon, eu estou errando na medição do meu parâmetro em 1000%, então eu não estou muito... Então, eu chutei 1000%, eles não falam 1000%, mas assim, a gente sabe que... E aí você, não, tudo bem. O que acontece é que de vez em quando você mostra que o método pode dar errado. Você fala, olha, é igual aquilo que eu mostrei. Esse método, você toma cuidado, ele pode levar a uma solução que é uma solução não física. Mas normalmente eles tomam cuidado com isso. Pode ser método de baixa ordem, pode ser método muito difusivo, mas são métodos consistentes, são métodos que funcionam bem para as propostas deles. Obrigado, Maicon. Obrigado. E eu estou brincando, eu espero que um dia eles usem, sim. Falta é que todo mundo é muito ocupado. Eles são muito ocupados. E eles vão falar assim, Maicon, eu vou ter que parar de fazer isso que eu já faço aqui para estudante. E é compreensível, é compreensível. É exatamente isso. A burocracia tomou conta deles todos. Eles não têm tempo para parar para fazer isso. Não sei se... Eu vou fazer uma última pergunta aqui. Michael, obviamente que você tem aí no começo tem uma espécie de predição-correção, né? Você bota constante, vai corrigindo e tal. E você tem um sistema não linear também que se linearizou. Quer dizer, a ordem de convergência aí vai ser... Você nem se preocupou com isso, né? Não, né? Se der linear, tá bom, né? Eu não me preocupei. É muito difícil a gente ter um parâmetro para checar isso, entendeu? Você tem que ter um problema de referência, por exemplo. É difícil, é difícil. Eu imagino, né? Usar malhas finas aqui é muito difícil. Então... porque a quantidade de variável também é muito grande, né? Mas, assim, é um problema aberto. Se alguém tiver interesse em estudar essas coisas, sou totalmente aberto. Tenho prazer também em alguém... Michael, vamos pegar um pedacinho desse aí, vamos tentar fazer uma análise aí mais refinada de um pedacinho. Eu acho super válido. Passo as referências que eu tenho, pode entrar em contato. Eu espero que amanhã receba muitos e-mails. Tá bom. Michael, eu quero agradecer a sua presença, a sua palestra, bela palestra.
belo conhecimento, uma coisa muito legal, muito profunda, toda essa parte de polo elástico, que é um momento, né, essa parte mecânica do contínuo, de polo elástico, está tudo muito sendo estudado. Muito obrigado. Aí eu passo agora a palavra para o Juan, que vai terminar essa sessão. Obrigado, Maicon. Obrigado a vocês pelo convite. Agradecemos a todos vocês, verdaderamente tuvimos dos excelentes palestras, o profesor Zubelli, o profesor Maicon, y nuevamente esperamos contar con vocês para las próximas reuniones. Es un placer tenerlos a todos vocês aquí no seminario. Obrigado, Max, obrigado, Mauro, y nos estamos viendo en la próxima reunión. Un placer tenerlos aquí.